Live 4 de aquecimento da Semana da Estabilidade de taludes. O que as NBRs exigem em estabilidade de taludes? Esse é o tema da nossa live. Vamos chegando. Se você ainda não se inscreveu na Semana da Estabilidade de taludes, ainda dá tempo. Vai começar segunda-feira. Então entra aqui assim que a gente terminar no link da Bi, faz a sua inscrição, que a gente vai tratar de softwares de estabilidade de taludes, como Slide 2, Java Studio, e como que o domínio nesses softwares vão poder te abrir portas no mercado geotécnico. E hoje a gente vai falar sobre o que as normas de geotecnia vão falar sobre fatores de segurança. Então, eu separei três normas para a gente discutir, e vão ser elas: a norma de estabilidade de encostas, a de barragens na mineração e também a de pilhas. Beleza? Bom, começando pela NBR 11682, que é a de estabilidade de encostas, do que ela vai falar? Sobre o que ela vai tratar? Ela vai ser aplicada para encostas, tá? Taludes naturais e também taludes de corte e aterro. Não é aplicada para taludes na mineração, não é aplicada para pilhas, ok? Vai ser aplicada para contenções que envolvem estabilização de uma encosta, um talude de corte e aterro. E aí, essa norma vai falar o seguinte: ela admite um valor de fator de segurança que pode variar em função da situação potencial de ruptura desse talude. Lohane, boa tarde. E aí ela vai levantar os seguintes aspectos: níveis de segurança em relação ao perigo de perda de vidas humanas e também a possibilidade de danos materiais e danos ao meio ambiente. E aí a norma fala o seguinte: devem ser consideradas as situações atuais, do jeito que encosta, do jeito que o talude está lá, e futuras, previstas ao longo da vida útil do talude estudado. Tiago Farias, vão chegando. E aí, em relação a esses níveis de segurança, a norma vai nos apresentar duas tabelas principais, e eu vou mostrar para vocês aqui agora o que ela vai considerar. Ó, você tem aqui tabela 1, nível de segurança desejado contra a perda de vidas humanas, e ela vai levantar esses três níveis aqui de segurança: alto, médio e baixo. E os critérios para se considerar essas áreas como nesses níveis de segurança são: o que é alto para a norma? Áreas com intensa movimentação e permanência de pessoas, como edificações públicas, né, residenciais ou industriais, estádios, praças e demais locais urbanos, ou não, com possibilidade de elevada concentração de pessoas, ferrovias e rodovias de tráfego intenso. E aí ela vai descendo nesse nível aqui de segurança, ó, médio, áreas e edificações com movimentação e permanência restrita de pessoas, ferrovias, rodovias de tráfego moderado, e baixo, áreas e edificações com movimentação e permanência eventual de pessoas, certo? Ferrovias e rodovias de tráfego reduzido. Isso aqui é em relação a vidas humanas, né? Perda de vidas humanas. Na tabela 2, a norma vai apresentar esses níveis desejados de risco contra danos materiais e ambientais. E aí ela vai da mesma forma: alto, médio e baixo. Olha o que ela lista aqui, ó. Danos materiais em relação a nível de segurança alto. Locais próximos a propriedades de alto valor histórico, social ou patrimonial, obras de grande porte e áreas que afetem serviços essenciais. Danos ambientais: locais sujeitos a acidentes ambientais graves, tais como nas proximidades de oleodutos, barragens de rejeito e fábricas de produtos tóxicos. Então, olha que bacana. Essa norma não se aplica a taludes de barragens de rejeito, não se aplica a pilhas de estéreo, né? Mas ela vai falar, ó, se existe algum talude nessas proximidades aqui, ó, de oleodutos, de barragem de rejeitos, você vai precisar utilizar
essa tratativa de norma. Então, não é em relação ao talude da barragem, mas é em relação a um que esteja nas proximidades. Nível médio, ó, danos materiais, locais próximos à propriedade de valor moderado. Dano ambiental, locais sujeitos a acidentes ambientais moderados. E nível baixo, locais próximos à propriedade de valor reduzido e também danos ambientais. Locais sujeitos a acidentes ambientais reduzidos. Beleza. Agora eu quero saber de vocês, alguém aí já trabalhou com essa norma? Já fez alguma análise de estabilidade para uma contenção, para uma encosta? Coloca no chat para nós aqui, ó. Antônio Carlos, Luiz Ricardo, Jean César na área. Pedro, sejam bem-vindos. Cris. Quem já teve contato com essa norma? Uma das grandes críticas, a norma está até em revisão, né? Mas uma das grandes críticas que vários projetistas, vários geotécnicos fazem é o que vem a ser valor reduzido de uma propriedade ou locais sujeitos a acidentes ambientais reduzidos. Quem que quantifica isso? O que é um risco ambiental reduzido? Se uma barragem escavada, que estava lá armazenando vinhaça para empresas alcooleiras, né, de açúcar e álcool, se essa barragem tem um furo em uma manta e ela atinge o lençol freático, isso é baixo, médio ou alto risco? Então, seria o caso de um dano ambiental reduzido comparado com uma ruptura de fundão, de Brumadinho da vida? Ou não? Né? Essa é a grande questão. Tá aí o Elídio da Terra Sol, boa tarde, tudo tranquilo, Elídio? Bom, beleza. Quando a gente combina, então, né, quando o geotécnico lá, o geólogo ou o engenheiro nessa área vai combinar, então, esses níveis de risco atrelados aí para o seu empreendimento, vamos supor que você quer construir, né, ou o seu cliente, melhor dizendo, ele quer construir em um terreno que possui uma encosta e para poder fazer essa construção, ele tem que apresentar um laudo de estabilidade na prefeitura. Beleza. O que vai acontecer é, onde que nós vamos encaixar esse terreno? Em qual nível de segurança? A bens materiais, a bens ambientais e a vidas humanas. Ao GFT aí, ó. Seja bem-vindo. Isso é um tanto subjetivo, principalmente levando em consideração o que é reduzido, o que não é reduzido, né? O que é valor reduzido. Então, quando você combina esses níveis de segurança, a norma vem apresentar uma terceira tabela com esses seguintes fatores de segurança. Dá uma conferida aqui, ó. Tabela 3, fatores de segurança mínimos para deslizamento. Ó, a gente combina nível de segurança contra danos materiais e ambientais, alto, médio e baixo, e nível de segurança contra danos a vidas humanas. Alto, médio e baixo também, ó. É uma escala até bem fácil da gente até decorar, né? Não é objetivo, norma é para ser consultada, mas a gente vai vendo aqui, ó, que quanto maior é o nível de segurança, né, a vidas humanas e a bens materiais e ambientais, o fator de segurança vem mais para perto de 1,5. Quanto menor for esse risco, ele vem caindo, ó, até 1,3 até chegar em 1,2. E aí a norma traz algumas notas. Por exemplo, nota 1. No caso de grande variabilidade dos resultados dos ensaios geotécnicos, os fatores de segurança da tabela acima devem ser majorados em 10%. José Luiz Carneiro, boa tarde. Ó, o Zé Luiz está fazendo laudo de estabilidade para todo lado e ele usa essa norma aqui, ó, todo tempo, a todo tempo. Pode perguntar para ele. Então, o que vai acontecer? O que essa nota 1 está querendo dizer? Ela fala o seguinte: ela vai falar que se você não tem certeza dos seus parâmetros de entrada, você pode majorar esse fator de segurança em 10%.
Então, se a gente está trabalhando ali com um fator de segurança de 1,5, major em 10%, ele vai para 1,65, né? Jogamos aí os 10% acima de 1,5. Beleza. Quando fazer essa majoração? Quando você está fazendo ensaio de laboratório e tem pouca amostra? Ou quando você está fazendo estimativa a partir de SPT? Existe um certo preconceito em relação a essas estimativas, né? Quem já trabalhou com estimativa aí de coesão, ângulo de atrito, peso específico? Fala aí, qual é a problemática das estimativas? Clínton, você é a favor ou contra a estimativa de parâmetro de resistência a partir de SPT? Polêmico, o assunto é polêmico. Vamos lá, estou sempre falando isso por aqui. Se você não tem parâmetros de entrada para fazer um estudo de estabilidade, você fez lá uma campanha de SPT e a única coisa que você tem é isso, são essas sondagens, a norma, ó, Cris nunca fez, beleza. A norma vai te dar a permissão de você assumir a sua responsabilidade. Então, ela coloca lá alguns casos, né, portes de talude, onde isso pode ser feito, só que ela vai entrar nessa questão do senso crítico ou da sua responsabilidade, né, que você vai assumir no projeto, no laudo. E é o seguinte, quando a gente tá lá fazendo um serviço lá em Campinas. Vou pegar o Zé Luiz aqui, ó, com a empresa dele aí, a J2C, em Campinas. Se ele está fazendo um estudo de estabilidade para um cliente e no lado vizinho, né, no terreno vizinho, ele já trabalhou para um outro cliente, já prestou um serviço para um outro cliente ali, vizinho do primeiro, ele tem uma boa bateria, né, ele fez lá sondagens, fez ensaios de laboratório, e ele observou que para o cliente atual é o mesmo perfil geológico e geotécnico, tem as mesmas camadas, ele tem liberdade para não querendo encarecer aquele estudo, né, com laboratório, a gente sabe que para uma pessoa que às vezes acabou de comprar um lote, quer começar a construir uma bateria de ensaios, pode ficar caro. Mas o que que o Zé Luiz pode fazer? Ele pode pegar os dados do lote, do lado, por ser o mesmo solo, né, mesmo perfil geológico e geotécnico, e aproximar isso para o lote vizinho. Isso é uma coisa, tá? Agora, se você está fazendo esse tipo de estudo em Campinas, São Paulo, e vai lá no Paraná pegar estimativa, você entrou ali na internet e jogou estimativas de padrão de resistência por SPT. Aí aparece lá um estudo do Paraná, aparece um estudo do Nordeste afora, do Acre afora. É outro tipo de solo, completamente diferente. A mineralogia é outra, a granulometria é outra, o tipo de rocha que deu origem é outro. Então, são duas comparações completamente diferentes. É isso que a norma vai falar, ó. Você assume a responsabilidade não fazendo esses ensaios, então que se tenha aí um bom senso. Beleza? Joia. Na tabela 4 da NBR 11682, ela vai apresentar outras três verificações que são necessárias para o caso de muros de contenção. Vamos lá ver. Olha aqui, ó, tabela 4, requisitos para estabilidade de muros de contenção. Estou com uma encosta que vai precisar de uma estabilização, um talude de corte a aterro. Vamos lá fazer uma contenção. Ó, tombamento é uma das verificações de segurança. Qual que é o fator de segurança mínimo? 2. Tem literaturas que vão falar lá em 1,5 a 2, dependendo do tipo de solo.
tá? Mas a norma de estabilidade de encosta está falando aqui, ó, tombamento 2. Deslizamento na base do muro, fator de segurança mínimo 1,5. Capacidade de carga da fundação, fator de segurança mínimo 3. Se você lembrar lá, né, de dimensionamento de fundações, aquele método teórico de TESAG, o cálculo da capacidade admissível era a capacidade de carga dividido por 3, quando a determinação dos parâmetros era por meios teóricos. E quando a gente trabalhava com métodos semidiretos, o que que acontecia? Esse fator de segurança reduzia. E aí tem uma nota para falar disso aqui, ó. Na verificação da capacidade de carga da fundação, podem ser alternativamente utilizados os critérios e fatores de segurança preconizados pela NBR 6122. Por quê? Porque esse fator de segurança vai diminuir. Beleza? Aqui tem uma coisa muito importante. Se você está começando agora a trabalhar com estabilidade de taludes, vai começar a prestar serviço em contenção, né, na elaboração aí de um muro de contenção, tem uma coisa muito importante aqui que é o seguinte: quantas verificações você está vendo nessa tabela? Fala para mim. Coloca no chat aqui, ó. Quantas verificações essa tabela exige? Manda bala, senta esse dedão aí. Quantas verificações? Tombamento, deslizamento, capacidade de fundação. A gente está falando aqui de três. Isso aí, M. Três verificações. Então, de acordo com a 11682, são três verificações a se fazer em um estudo de estabilidade para um muro de contenção? Não. Por quê? Porque essa tabela aqui é uma continuação da tabela passada, da tabela 3. Então, quais são as verificações de um estudo de estabilidade para um muro de contenção? Tombamento, deslizamento, capacidade de carga na fundação, como a tabela 4 está apresentando. Só que a estabilidade externa ou estabilidade global desse muro, ela também tem que ser considerada. E aí, como é que a gente faz essa estabilidade? Você vai lá, né? Pode tentar fazer à mão, mas como a gente tem as ferramentas hoje para nos ajudar, você vai lá em GeoStudio da vida, um Slide 2, um Geo5 e faz essa verificação, que é nada mais do que buscar uma superfície de ruptura que vai passar por baixo desse muro. Então, não são três verificações, são quatro. Tombamento, deslizamento, capacidade de carga, você faz com o Excel em mãos, né? Cálculo ali de empuxo de terra, cálculo de capacidade de carga na fundação. Agora, a verificação externa, que é um pouco mais complexa, né? Trabalhando aí com método de equilíbrio limite, isso você faz muito bem lá dentro de um software desses. E é sobre isso que a gente vai discutir muito na semana que vem, na semana da estabilidade de taludes, beleza? Não fez a sua inscrição ainda? Tá ali no link da Bi para você poder fazer. Tranquilo? Tamo junto? Então é muito importante isso. Eu fiz questão de trazer aqui a NBR 1162 para falar dessas verificações, porque tem muita gente que acaba deixando passar batido, tá? Fica só ali no deslizamento, tombamento e fundação. Não, tem que verificar também a estabilidade externa. Beleza. Eu trouxe três normas. A segunda delas é a NBR 13028 de 2017, que vai falar sobre barragens na mineração. Então, qual que é o título dessa norma? Mineração, elaboração e apresentação de projetos de barragens para disposição de rejeitos, contenção de sedimentos e reservação de água. Ela vai tratar de requisitos. Essa norma mostra duas tabelas principais para nós. Uma em relação à barragem de terra, que é o que eu vou abordar com vocês aqui, e uma outra em relação a barragens de concreto. Em relação à barragem de terra, o que que ela vai pedir? Vamos lá. Ó, fase do projeto,
tá? Ou a partir, né, da vida útil da barragem, vamos falar assim, tipo de ruptura, talude e o fator de segurança mínimo, tá? Tá mostrando minha cara gravando aqui, porque isso aqui vai para o YouTube também. Beleza. Ó, fatores de segurança mínimos para barragens de mineração. Aqui estão as fases que a gente tem que verificar. Final de construção da barragem. Você acabou de compactar o aterro da barragem, aquela fundação pode estar submetida a poropressões, né, a excesso de poropressões. Então, qual é o tipo de ruptura a se analisar? É no maciço e fundações. Ou seja, estamos falando aqui de uma ruptura mais global. Qual talude deve ser analisado? Talude de montante e talude de jusante. Então, entra lá no software, primeiro você analisa talude de montante, depois o talude de jusante ou vice-versa. Final de construção é o maciço já compactado, mas ainda não enchemos o reservatório. Fator de segurança mínimo 1,3. Beleza, fez essa verificação, chegou no fator de segurança mínimo, ok. Agora é a hora da gente encher esse reservatório. E aí, a norma vai falar o seguinte: existem duas formas, né, da gente tratar com esse reservatório. O primeiro seria uma cota de projeto e o segundo seria considerando uma condição extrema, um nível maximoro da barragem, né? Em questão aí de enchentes, né, vazões de enchentes devido a chuvas, o que que a gente precisa verificar? Tipo de ruptura, maciço e fundações, para ambas, talude jusante e fator de segurança mínimo 1,5 e, na condição extrema, 1,3. Beleza. Outra questão a se verificar, ó, operação com rebaixamento rápido do nível d'água. Vamos analisar o maciço, talude de montante e o fator de segurança mínimo é de 1,1. Tem muita crítica em relação a esse 1,1, porque isso aqui já é uma condição quase que de ruptura, né, da barragem, está muito próximo da ruptura. E o que que acontece é um fator de segurança baixo, sim, né? Nós vamos ter outras diretrizes aí que vão considerar um fator de segurança até maior, 1,3, mas como que deve ser feito esse estudo de rebaixamento rápido? Por quê que a gente precisa fazer esse estudo? O que que vocês acham? Faz muito sentido, né? A gente analisar a etapa de final de construção da barragem, onde o reservatório ainda não está cheio. Por quê? Porque isso é uma das condições críticas. Onde você tem excesso de poropressão nas fundações, pode ter, né, em função da permeabilidade do material, da granulometria desse material de fundação. E quando você enche o reservatório, qual é a tendência? Se você já fez um estudo de estabilidade, já brincou com isso lá dentro do software, você vai ver que a tendência é, quando a gente enche o reservatório, o fator de segurança na montante, ele aumenta. Por que que ele aumenta? Porque agora a gente tem ali um peso da água contribuindo na estabilidade sobre o talude de montante. Só que, com o passar do tempo, a gente tem uma outra verificação a fazer, que é durante essa vida útil da barragem, etapa de percolação, ok? Então, ou etapa de operação, né? Onde você vai ter uma saturação do maciço ao longo do tempo. Beleza? E com essa saturação, o que que vai acontecer? Passa-se a ter percolação, por isso que a gente precisa ter um dimensionamento muito bem feito de sistema de drenagem. Então, essa drenagem tem que ser feita para sistema interno e também para sistemas externos, pensando aí na questão de vertedores, né? E assim, imagina que depois de 500 dias de barragem executada, nós vamos ter uma linha freática, né, ou linha piezométrica por dentro da barragem, a percolação, porque tem água saindo pelos drenos, né, pelo sistema de drenagem interno. E se, por um acaso, né, exista ou houver necessidade de um rebaixamento rápido, ó, tá chovendo muito,
a água está subindo no reservatório, vamos dar um jeito de esvaziar, vamos precisar fazer um bombeamento do reservatório para baixar esse nível d'água. Isso pode levar uma barragem a romper pelo talude montante? Pode. Por quê? Porque a gente está mexendo num baita, ou está gerando um baita gradiente de pressão dentro do maciço. Imagina aqui, ó, tenho barragem e aqui eu tenho reservatório. Se tem percolação, se a água tem lá um nível d'água, né, passando por dentro da barragem e a gente rebaixa o nível no reservatório, você acha que uma mesma cota, a pressão dentro do maciço, ela vai também abaixar junto com o reservatório? Não vai. Por quê? Porque a gente está falando de um material mais impermeável, um material fino. Então, a taxa de dissipação dessa podopressão, ela é completamente diferente do reservatório. Se na mesma cota aqui, ó, você tinha lá o nível d'água e rebaixa aqui antes, onde tinha pressão de água, agora é pressão atmosférica. Dentro do maciço, não. Ainda continua havendo excesso de pó de pressão, que vai ser dissipado em quanto tempo? Depende, pode ser até questão de anos, vai depender da permeabilidade desse maciço. Então, por isso que a gente precisa fazer essa verificação de rebaixamento do nível d'água, e tem que ser feita no projeto, concorda? A gente vai simular lá qual seria a possível taxa de rebaixamento do reservatório para, na sequência, fazer esse estudo. E aí a norma também vai apresentar a questão de solicitação sísmica com nível máximo do reservatório. Então, é buscar lá os coeficientes sísmicos, coeficiente na horizontal, na vertical, entrar com isso em um programa, né? E verificar se sujeita a essa sismicidade e durante o nível máximo do reservatório, o fator de segurança ainda vai continuar sendo maior do que 1,1, tanto na montante quanto na jusante. Não está na 13028, mas está em termo de referência da FEAM, da Fundação Estadual de Minas Gerais, vai estar também na nova resolução da ANM a questão de estudo de liquefação, aplicado, né, a barragens de rejeito. Então, sobre a possibilidade de liquefação, qual deve ser o fator de segurança mínimo também para essa barragem? Se não me engano, é 1,1 também, tá? Então, a gente precisa fazer todas essas verificações. Falamos, então, da 11.682 e da 13.028. E eu separei também, para a gente terminar, a norma de pilhas, a 13.029 de 2007. O título: Mineração, elaboração e apresentação de projetos de disposição de estéreo em pilha. Essa norma, ela tem 6, 7 páginas, ela é bem curtinha, não aborda em profundidade a questão de projeto de pilhas. Isso é um assunto novo, né? Nós temos aí alguns treinamentos nessa área para empresas. O Instituto Minério, por exemplo, tem lá um treinamento voltado para projeto de pilha. E por conta de quê? Porque existe essa demanda cada vez mais, né, da gente trabalhar com bota fora da gente trabalhar com um estudo, né, para se ganhar espaço, e é aí que entram as pilhas de estéreo. E aí, o que que a norma de pilhas vai falar? Ela fala o seguinte: as análises de estabilidade devem ser realizadas nas seções críticas da pilha com relação à altura, características de fundação e condições de percolação, bem como os parâmetros de resistência obtidos com os estudos geológico-geotécnicos. E aí, ela vai apresentar duas situações. Em relação à ruptura do talude geral, ela vai falar o seguinte: se você tiver, né, estudando aí a superfície freática normal, o fator de segurança mínimo tem que ser de 1,5. Pensando na superfície freática crítica, elevação aí do nível d'água, fator de segurança mínimo
de 1,30. No segundo momento, o que precisa ser analisado? Ruptura do talude entre bermas. Então, se essa face do talude for predominante de solo, esse fator de segurança mínimo é de 1,5. Caso o talude seja predominante de rocha, fator de segurança mínimo de 1,30. Beleza? Então, basicamente, ela limita aí esses fatores de segurança em 1,5 e 1,30. Você não vai ver ela trazendo fatores de segurança mais baixos, como a NBR 11682, como a 13028. Ok? Então, para essa live, era isso que eu tinha separado. Ó, nós temos normas diferentes para a gente tratar de estabilidade de taludes aplicadas a empreendimentos diferentes. A 11682 não é voltada para pilha, não é voltada para barragens. Para isso vai ter norma específica. Mas ela acaba trazendo um detalhamento maior em relação a níveis de segurança. Já a NBR de barragens, né, a 13028, a de pilhas não traz esse detalhamento, tá? O contexto já é ali dentro da mineração, então a gente pode ter sim é, uma área ajusante, né, sendo mais próxima da barragem, e você até tenha menos população, mas em termos gerais, pensando aí em ruptura de uma barragem dessa, qual é a extensão, né? Qual seria lá a área de inundação? Então, por isso que ela vai trazer fatores de segurança chegando ali até 1,1, como é o caso da norma de barragens a 13028. Ok? Espero que você tenha gostado. Se você ainda não tinha algum contato com essas normas, tá aí as três que a gente mais vai trabalhar, né? Aplicadas a encostas, contenções, depois barragens e pilhas. Poderíamos também discutir sobre as NBRs 16.920, a parte 1 e a parte 2. A parte 1 é aplicada a muros de solo reforçados, enquanto a parte 2 é aplicada a solos grampeados, tá? Ou contenção em solo grampeado. As duas vão trabalhar com níveis de segurança também, da mesma forma que a 11.682. Então, considerando nível de segurança, a perda de vidas humanas e também em relação a danos materiais e a meio ambiente. Ok? Espero que você tenha gostado. Se você ainda não se inscreveu na Semana da Estabilidade de taludes, ainda dá tempo. Corre aqui no link da bio no Instagram, faz a sua inscrição, porque na semana que vem nós vamos ter 3 aulas para falar sobre esse assunto. A primeira aula, nós vamos mostrar as oportunidades do mercado geotécnico para quem domina essas principais ferramentas, para quem domina a teoria de estabilidade de taludes e sabe aplicar isso dentro de um software. Na segunda aula, nós vamos mostrar os principais tipos de análise de estabilidade que a gente pode fazer lá dentro do GeoStudio, lá dentro do Slide 2. Então, a gente vai falar sobre análises determinísticas em geral, análise de sensibilidade, análise de percolação, principalmente aplicados a barragens, análise de sensibilidade, que é quando você tem uma incerteza em relação a esses parâmetros, análises sísmicas, análises probabilísticas. E se eu tiver uma boa amostragem? Se eu tiver aí bons dados para poder fazer um estudo com desvio padrão, variáveis aleatórias aí, né, coeficiente de variação, dá para fazer esse estudo bem mais robusto, tá? E na terceira aula, na sexta-feira da semana que vem, nós vamos rodar uma análise de estabilidade completa, do zero, para você que ainda não teve um contato com estabilidade de taludes ou que ainda não domina, não sente segurança nessa área, passar a dominar, passar a fazer suas análises com mais confiabilidade, com mais segurança, porque é isso que as empresas estão em busca. Se você vai entrar aí em um processo seletivo, né, CLT, para trabalhar uma boa empresa, o que que o pessoal quer? Teoria alinhada à técnica nesses softwares. E se você vai abrir a sua empresa, como o Zé Luiz, que chegou aqui, abriu a dele para trabalhar com laudos de estabilidade, com projetos nessa área, você também precisa dominar tanto essa teoria quanto a parte prática. E nós vamos comentar muito sobre isso na semana que vem. E amanhã nós também temos mais uma live
às 13 horas, para a gente fechar esse esquenta, esse aquecimento para a semana da estabilidade de Taludes. Muito obrigado pela sua participação, um abraço e até amanhã.